Olá pessoal, uma boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos bem e que possamos mais uma vez trocar essas informações, essas palestras da terça-feira. Tenhamos um aproveitamento desses temas que aqui são colocados da melhor forma que nós possamos entender, até que tudo isso passe. Sabemos que o tempo se alonga bastante, já melhoramos bastante, mas ainda temos muitas restrições, e enquanto essas restrições perdurarem, vamos usar esse canal de comunicação com todos, tá? Muito bom. O tema de hoje, pessoal, é algo que sempre nos bate na consciência, é o problema da culpa, né? Nós vamos tratar desse sentimento de culpa e também vamos nos apoiar na forma de resgate, porque sabemos que para todo problema existe uma solução, tá? E a culpa é dessas coisas que ficam martelando a cabeça da gente e que a gente às vezes se concentra tanto no problema que acaba tendo dificuldade para localizar as saídas, tá? Bom, na tela seguinte, nós vamos só para focar, né, naquele sentimento, a gente vai destacar aqui o Sigmund Freud, né, que é aquele neurologista e psiquiatra alemão, né, que na realidade nasceu na República Tcheca, mas na época era o Império Austro-Húngaro, então ele era alemão. O Freud era meio assim, obcecado pelo sentimento de culpa. Tudo para ele era culpa, tudo era uma tensão entre o ego e o superego. Então, para ele, tudo se resumia, na culpa se resumia a essa briga entre os dois aspectos do pensamento humano, né? Então, no livro dele chamado O Mal-Estar na Civilização, mais ou menos ele coloca uma culpa na civilização pelo sentimento de culpa, né? Ele fala assim, ó, o preço que pagamos por nosso avanço na civilização é a perda da felicidade com a intensificação do sentimento de culpa. Evidentemente que, além de outros aspectos que o Freud colocava sobre culpa, nós não vamos nos aprofundar nesse sentido, nós vamos focar muito mais no espiritismo, né, que tem uma visão um pouco diferente, né, sobre o sentimento de culpa. Então nós vamos focar basicamente nesse aspecto, tá? Muito bom. Na tela seguinte, a gente vai ter uma abordagem espírita sobre basicamente de onde vem o fenômeno, né? Por que a gente tem esse sentimento de culpa, né? Quais são os aspectos que jogam a gente para esse poço de preocupação, o que traz tudo, esses aspectos externos, internos, todos eles a gente vai fazer uma abordagem gradativamente, tá? Primeiramente, precisamos compreender como agimos ou reagimos diante dos percalços da vida. Ou seja, vamos primeiro analisar aquele aspecto que vem de fora para dentro, ou seja, do ambiente que nós convivemos, né? E traz para nós uma abordagem que vai nos sentir culpado em determinadas situações. Nós sabemos que o ambiente, né, somos insistentemente bombardeados por estímulos vindo do exterior, né? Sejam eles do mundo físico ou espiritual, manifestadas das mais diversas formas, palavras, imagens ou qualquer outra forma de expressão. Tudo isso com que nós convivemos, seja no mundo físico, aqui entre as pessoas, trabalho, família, tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia, e também aqueles aspectos do mundo espiritual, que nós já sabemos o quanto ele nos afeta a nossa vida, o quanto traz de perturbação mental, o quanto traz de auxílio, o quanto traz de todas as conexões que nós temos com o mundo espiritual. Evidentemente, de alguma forma isso nos atinge e nós podemos reagir de formas bem diferentes em consequência do nosso estágio evolutivo ou mesmo pelo momento em que isso ocorre. Então, as coisas que são externas, aquilo que vem do externo para o nosso interior, como nós reagimos a cada uma dessas informações, a cada um desses fatos, né, que ocorrem no nosso dia a dia, nós temos diversas formas de reagir a isso. Isso pode ser muito basicamente em função daquilo que nós vivemos, daquilo que nós
estamos naquele momento, como nós estamos nos sentindo, como nós estamos vivendo aquele momento. E em seguida, nós vamos ver quais são essas reações, ou seja, quais são as nossas reações diante desses estímulos externos. Primeiramente, nós podemos reagir de forma confortável, com alegria, felicidade ou qualquer outra forma de expressar nossa satisfação. Evidentemente que nesse caso aqui fica bem claro que são aqueles estímulos, são os elogios que as pessoas fazem para a gente, são apoios, são situações que para nós são favoráveis, que nós nos sentimos bem em receber aquele estímulo. Nós também podemos experimentar mal-estar com preocupação, nervosismo, desequilíbrio, como contrapartida da nossa contrariedade, ou seja, alguma coisa que a gente não gosta, a gente pode reagir dessa forma. Poxa, eu vou ficar preocupado, eu fico nervoso, dá um desequilíbrio qualquer na pessoa. Tudo isso vai em função daquele aspecto, de como nós estamos, como nós somos realmente, quando aquilo nos toca. Essa é uma das formas que a gente age ou reage com esse desequilíbrio. Nós podemos ainda expressar indiferença, né? Caso os estímulos não nos afetem o íntimo ou a nossa escala de valores morais. Ou seja, se aquilo que está passando, as informações, as críticas ou tudo aquilo que é colocado em cima da nossa pessoa, da nossa forma de ser, a gente simplesmente deixa para lá. Então, dá indiferença, isso não me afeta, isso é um problema deles e deixa a vida rolar e a gente vai continuar a nossa batalha. Bom, é assim que se processam os estímulos do mundo exterior e que interagem com o nosso interior. E para isso a gente tem uma frasinha do Emmanuel lá no Pensamento e Vida, que ele fala o seguinte, em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Então, é exatamente o que ele fala aqui. Nós fazemos parte de um ambiente onde nós estamos sempre reagindo de acordo com o ambiente que vem, ou emanando, recebendo, mas nós estamos inseridos nesse contexto. Então, nós não podemos fugir, não temos como fugir desse contexto. Nós temos que aprender a conviver com ele e tirar dele os melhores aspectos e não sofrer tanto, não acarretar tanto a nossa vida com aquilo que nos vem do exterior, ok? Bom, na próxima tela vem ainda assim, como que surge isso? Como é que surge esse sentimento de culpa? De onde vem, tá? Nós já vimos que aqueles estímulos exteriores, de onde vem uma parcela disso que acaba nos acarretando, nos fazendo se sentir culpado, e outros são aspectos interiores, né? Então aqui a gente tem duas frases da Joana de Ângeles no livro Momentos de Meditação. A primeira, ela fala o seguinte: a culpa surge de catarse necessária para a libertação de conflitos. Encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Nesse aspecto, ela deixa bem claro que esses aqui são os aspectos de culpa daquilo que vem do nosso passado, né? Então, é aquilo que a gente tem que metabolizar para poder resolver, para poder ficar livre desse processo. E em seguida ela fala assim, suas raízes podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não foram justiçados ou do passado próximo, nas ações de extravagância e delinquência. Então aqui ela explana bem de onde vem, né? Pode vir do nosso passado, do nosso pretérito, de encarnações anteriores, coisas que deixamos de, digamos assim, de pagar, né, entre aspas, né, por crimes cometidos, por alguma coisa, ações desnecessárias ou por bobagem que a gente faz agora mesmo. Tudo isso pode trazer o sentimento de culpa. Ainda tem o problema que pode ter outros aspectos, né? Pode dividir nossa incapacidade de reagir com veemência a algo com o qual não concordamos e mesmo assim nos envolvemos nos acontecimentos. Algumas coisas, alguns acontecimentos que ocorrem conosco, né, basicamente externos às vezes, né, ou internos, dependendo da nossa consciência e de como nós reagimos a determinadas situações, né, e às vezes nós não concordamos com aquilo e acabamos nos envolvendo de uma forma tal que acabamos nos culpando por isso, né.
Então isso se instala em nosso íntimo, exigindo reparação quando estivermos prontos para o resgate. Então aí é que começa a entender o sentido da culpa, né? Quando nós começamos a sentir a necessidade de resgatar esse sentimento. Na tela seguinte a gente vai fazer uma avaliação desse sentimento, né? Então, por que nós nos sentimos culpados? O que nos leva a ser culpados? Independentemente, eu estou falando daqueles aspectos que nos levam à culpa, né? O que é, por que nós estamos nesse estágio de sentir culpado por cada um daqueles fatores que a gente enumerou anteriormente, né? Então, primeiro a gente tem que sentir onde nós estamos no momento evolutivo que nós estamos. Então, nós somos seres em evolução e habitamos um planeta de provas e expiações. Por aí, já tiramos que nós não somos perfeitos, temos muitos erros e, portanto, esses erros, quando a gente começa a evoluir um pouquinho, já tem esse sentido de culpa. Erramos e necessitamos reconhecer nossas falhas, assim como a melhor forma de repará-las. Sentir-se culpado não é necessariamente um problema, significa que estamos evoluindo, pois já conseguimos detectar nossos erros. Aí é que é interessante a gente ver, a culpa é uma coisa que fica nos martelando a cabeça, né? Ou seja, fica moendo ali as ideias da gente, e a gente fica se sentindo muito mal por sentir culpado em determinada situação. No entanto, é bastante interessante a gente ver que já é já significa um sentido evolutivo, já significa que nós estamos mais evoluídos, porque nós já sentimos culpa. Se nós já sentimos culpa, nós já sentimos que nós compreendemos os nossos erros. Nós ainda podemos ter dificuldade de superar, temos que ter dificuldade em alguns aspectos da culpa, mas sentir-se culpado, entender o porquê que está sendo culpado, já é uma evolução bastante interessante, né? Então, muito bom. Então, lidar com esse sentimento de culpa é onde reside o problema, ou seja, nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento de culpa. Nós já sabemos que a culpa é um sentimento que nós carregamos por algo que nós consideramos que não está correto, que não está certo. Então é o seguinte, se nós reconhecemos os erros e nos devemos repará-los, ótimo, o sentimento é mais suave. Se nos mantivermos em negação, ele continuará a martelar a nossa consciência. Então assim, errei, o que me resta depois de errar, ao invés de ficar martelando a culpa e se culpando a vida em toda? Temos que reparar o erro. Se nós temos que reparar o erro, reparamos, trabalhamos para isso, temos consciência de que precisamos, ainda não estamos preparados para tudo isso, mas estamos trabalhando nesse sentido, isso é interessante. Agora, ficar só remoendo a culpa, se remoendo ou tentando negar, ou coisas, isso vai ficar martelando, vai ficar moendo a cabeça da gente, vai ficar enchendo a paciência até o momento que a gente realmente falou, para aí, vamos lá, vamos resolver o problema, porque senão isso vai ficar me atormentando a vida toda. Podemos nos sentir culpados por nossos próprios erros, por aqueles que nos imputaram e dos quais não conseguimos nos libertar. Aí é um outro problema. A gente se sentir culpado por algo que nós fizemos, tudo bem, tá? Eu fiz uma besteira, uma bobagem qualquer, então caramba, eu preciso corrigir isso e tal. Agora, quando alguém nos imputa um erro, quando alguém nos imputa uma culpa, e a gente não consegue se libertar disso, como se a gente realmente fosse culpado, aí realmente nós precisamos evoluir bastante para entender que temos muito que aprender, temos muito que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir diante do ambiente que vivemos, porque certamente não é a forma mais adequada de lidar com esse problema. Nós sabemos que o sentimento de culpa também é um problema de ação e a reação, né? A vida que nos traz. Então, nessa tela seguinte, a gente vai trabalhar exatamente sobre esse aspecto da ação ou de reação. Então, precisamos lembrar que somos responsáveis por todo o mal que praticamos conscientemente ou aqueles devindos do bem que deixamos de praticar, e a responsabilidade está diretamente relacionada com o nosso grau de conhecimento. Existe uma frase muito parecida com essa numa das obras do André Luiz, que eu não me lembro exatamente qual é, mas isso aqui evidentemente me veio de algum lugar, que eu não sei exatamente de onde surgiu essa frase, mas se eu não me engano tem algo muito semelhante numa das obras do André Luiz, sobre a nossa responsabilidade diante da vida, né? Então, quando nós erramos, precisamos reparar os erros,
Melhor reparar os erros do que se sentir culpado eternamente, sem trabalhar para resolver esse sentimento. Quando erramos, isso nos traz uma consciência negativa que exige uma reparação. Se vem do pretérito, encarnações anteriores, como foi explanado lá atrás, naquela frase da Joana de Ângeles, uma expiação ou prova é o que vai nos trazer a recuperação desse sentimento de culpa. Se algo do presente é romagem, ainda nos resta tempo para reparação. Então, é aquilo que, se foi lá atrás, isso vem nessa encarnação atual, uma expiação, uma prova que nós temos que passar para reparar aquele erro cometido lá atrás e não reparado. Se é da presente romagem, se é da encarnação presente, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem plena possibilidade de resolver o problema, de sair desse sentimento de culpa, reparando o erro cometido. E para o resgate nós podemos ter diferentes abordagens, né? Que é o que nós vamos ver a partir da tela seguinte. Então, é assim: se reagirmos com aceitação e resignação, obtendo uma resposta positiva da liberação dos sentimentos de culpa, né? Então, erramos. Temos que reparar o erro. Vamos passar por uma situação difícil para nós, analisando qualquer aspecto. Isso se for em termos de encarnações anteriores ou atuais, não importa. A gente sempre vai ter uma dificuldade muito grande para lidar com esse tipo de situação. Mas nós temos que reagir de forma positiva para poder nos libertar desse sentimento. Agora, se por outro lado nos revoltarmos, reclamarmos ou nos queixarmos, as consequências são negativas, necessitamos mais tempo de aprendizagem até o resgate. Então, enquanto a gente não sair desse módulo de se preocupar, de se queixar, tal, com as consequências, com tudo aquilo que ocorre de acordo com a reparação de um erro, a gente vai precisar ainda aprender, evoluir um pouco mais para nos colocar naquele módulo anterior ali de aceitação. A nossa consciência está sempre vinculada à nossa escala de valores. O que julgamos certo ou errado depende do nosso estado evolutivo. Isso aqui explica mais ou menos, de uma forma assim, não muito detalhada, mas alguns aspectos da culpa, como nós sentimos hoje, e a culpa de alguma coisa que a gente praticou no passado, que talvez a gente nem se sentisse culpado no passado em relação a determinados erros cometidos. Porque em nosso grau evolutivo, a nossa escala de valores, ainda não determinava aquilo como algo errado, né? Mas o que a gente faz? Desencarna, chega no mundo espiritual, tem um novo conceito a respeito de determinados sentidos da vida, aí a gente fala, caramba, esse aspecto eu errei, preciso corrigir esse erro. É aí que vem essa mudança na consciência da gente, né? E como seres em evolução, nossa escala de valores também muda, né? E as análises são dinâmicas, acompanhando o nosso desempenho. Ou seja, cada momento evolutivo nosso, cada vez que nós melhoramos a nossa capacidade de ser, a nossa capacidade de reagir à vida, ou de como encarar as dificuldades, como encarar tudo aquilo que a vida nos traz, certo? É o que vai determinando nossa escala de valores, certo? Umas coisas que a gente acha muito simples hoje, a gente futuramente pode até achar que não era tão simples assim, tá? Aí aquela frase que tem lá atrás, que ele fala a respeito daquilo que, não só do que erramos, mas daquilo que deixamos de fazer de bom, né? É um aspecto mais ou menos aí. Muito bom. Na próxima tela, a gente vai falar sobre culpa e remorso. Aqui a gente tem umas frases do André Luiz, entre a terra e o céu, né? Daí uma outra frase que me veio aí, que eu não sei exatamente onde veio, mas tudo bem. Então a primeira é assim: o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele sombrias forças se insinuam. Aí esse texto aqui do André é bastante interessante, né? Porque ele fala o quanto a consciência culpada nos martela, né? O quanto ela nos traz sentidos sombrios, o quanto ela nos deixa para baixo, o quanto ela mantém sempre a gente no módulo de pensamento negativo, como se a gente não tivesse uma capacidade de reagir, ou como se a gente fosse a pior pessoa do mundo, e a gente
não se coloca naquele módulo de que nós somos seres em aprendizagem, que nós temos nossos defeitos, estamos aprendendo. O importante é a gente manter o módulo de aprendizado sempre ligado, sempre estar disposto a corrigir os erros de acordo com a nossa capacidade atual. Aqueles que eu ainda não me senti capaz de resolver nesse momento, eu vou procurar me capacitar para resolvê-los futuramente, mas tenho que estar sempre nesse módulo de pensamento positivo. Não sou capaz agora, mas amanhã eu serei. À medida que deixamos o sentimento de culpa se fixar em nosso íntimo, daí surge o remorso, nos posicionando na viciação mental sem qualquer admissão consciente do erro ou arrependimento, inibindo nossa vontade de repará-lo. Então, é esse sentimento, é isso que a gente não pode deixar que aconteça com a gente. É querer fazer essa negação, é querer deixar que isso fique sempre na nossa consciência, exigindo reparo e a gente negando, exigindo reparo e a gente dizendo que não é bem assim, tá? Não vou admitir isso, esse erro não cometi, isso não é errado. Esse tipo de postura sempre vai nos levar a um remorso, a gente sempre vai ficar aquilo remoendo, aquilo vai ficar sempre mexendo conosco, tá? Aí ele dá uma definição bem detalhada aqui de remorso, né? O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. Aí ele fala que com remorso a consciência simplesmente não dorme. Ou seja, a gente não tem paz enquanto a gente mantiver a consciência focada nesse ambiente aqui. Bom, vamos começar a sair desse módulo de culpa, desse módulo de problemas e vamos começar a resolver o nosso problema. Como resolver esses problemas de culpa, né? Então, o primeiro aspecto é o arrependimento. Então, é importante lembrar que o arrependimento em si só não basta. Ele é o elemento que se apresenta para a necessária reparação dos erros cometidos e o caminho do equilíbrio desejado. Então, se arrepender é a primeira forma da gente começar a se libertar do sentimento de culpa, mas não é a libertação. Aí lá nos livros dos Espíritos, na questão 992, ele dá uma palhinha sobre isso. Ele fala: qual a consequência do arrependimento na vida física? Ou seja, ele está falando exatamente no momento atual. Aí ele fala: progredir, já na vida presente, se ainda tiver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o condena e lhe mostra uma imperfeição, o homem sempre pode melhorar-se. Então, aqui é exatamente a forma. Se arrependeu? Arrependi. Ok, o que eu tenho que fazer? Tenho que reparar o erro, tá? Então, quando você, como encarnado, ainda encarnado, você descobre isso, não vou falar nem de encarnações anteriores, mas você descobre cometer um erro e você tem todo esse tempo de vida ainda que você não sabe qual é, então você pode só ter até hoje ou até amanhã para reparar esse erro, então quanto mais rápido você reparar, melhor. Então, a vantagem é exatamente essa. O arrependimento é, portanto, força necessária ao espírito em sua jornada evolutiva, como instrumento necessário à reparação dos erros. Então, isso fecha mais ou menos tudo aquilo. Nós precisamos nos arrepender para, com esse arrependimento, a gente ganhar uma força necessária para que a gente possa reparar os erros e sair desse modo de culpa. Na próxima tela, a gente já vai começar a falar sobre reparação. Aí sim é a fórmula como a gente já vai começar a se recuperar e a resolver esse sentimento de culpa, né? Tirar essa mácula, tirar esse peso da nossa consciência, tirar essa coisa que fica martelando a gente sempre e reparar para que a gente possa continuar em frente, para que a gente possa levar a nossa vida na sequência sem trazer percalços do passado a nos atormentar toda hora, já que, como sabemos, seres em evolução, ainda continuamos errando e precisamos reparar os nossos erros agora, fora toda aquela carga que a gente traz do passado. Então, vamos reparando a cada vez que a gente comete os erros na presente rumagem, certo? Que fica mais fácil para a gente não carregar toda uma carga para outras encarnações, já que a gente não sabe quantos erros a gente cometeu no passado e que trouxemos para recuperar nessa
apresenta romagem e deixamos de fazê-lo. Ou mesmo quantos a gente não cometeu e nem sequer trouxe nessa presente encarnação, porque simplesmente não estávamos preparados ou não estamos preparados para esse resgate. Não estamos prontos para resolver esse problema agora. Ainda temos que aprender bastante de acordo com o tamanho do erro, né? Para que a gente possa resolver essa culpa por esse erro cometido no passado. Muito bom. Então, só encerramos, portanto, o sentimento de culpa quando efetuarmos as reparações dos erros cometidos. Lógico. Para tanto, é necessária uma mudança de comportamento, estabelecendo uma paz na consciência que se manteve culpada por talvez um longo tempo. Então, mais ou menos um resumo daquilo que eu acabei de falar. Então, a nossa consciência vem culpada, quem sabe há quantas encarnações, quem sabe há quanto tempo, ou mesmo na presente encarnação, quem sabe um erro cometido lá há anos atrás não fica martelando a consciência da gente até hoje, a gente ainda não se propôs efetivamente a reparar, isso fica martelando a nossa consciência. Não consideremos a reparação como um perdão daqueles com os quais adquirimos débitos. O débito ainda permanece conosco e só os quitaremos com a nossa própria transformação moral. Muito bom. Então, sabemos isso aqui, é claro, no Espiritismo isso deixa bem claro, né? Que os erros que a gente comete com determinada pessoa, se a pessoa está num grau mais evoluído ou entende perfeitamente aquele nosso erro, ele simplesmente perdoa, segue a jornada dele, mas o débito está com quem cometeu o erro, que no caso a gente cometeu o erro. E para que a gente fique em paz com a nossa própria consciência, nós temos que fazer a nossa quitação conosco mesmo, não é com quem a gente prejudicou. O problema do perdão, o problema de se perdoar é um ato próprio, tá? Independe das pessoas envolvidas. A gente pode até deixar de se sentir culpado em determinada atitude também, e a pessoa a quem a gente, com a qual a gente cometeu o erro, né, quem a gente prejudicou em determinada situação, pode até nem levar isso em consideração e não perdoar. Isso também não tem nada a ver. O problema é individual. Eu cometi um erro, preciso reparar esse erro. Só vou ficar livre quando eu conseguir resolver. Já quem eu prejudiquei é um problema na realidade dele, certo? Ele pode perdoar ou não perdoar, certo? Se ele perdoar, melhor para ele. Se ele não perdoar, ele está adquirindo um débito, não eu. O meu eu já resolvi, tá? Bom, reparação é ação individual e deve ser efetivada de acordo com a correção proposta e decorrente da falta cometida. Ou seja, cada erro exige um tipo de reparação, tá? E elas vai ser de acordo com aquilo que é mais adequado ao erro cometido, tá? Então, não existe uma escala matemática para determinar, olha, se você errou por aqui, você vai dessa forma, se você errou isso, você vai reparar dessa forma. Não existe isso. Isso são acertados, são combinados com nossos mentores, com aquelas pessoas que entendem melhor a forma de como resolver determinadas situações e muito mais de como nós estamos mais habilitados a resolver. Então, eles nos ajudam a encontrar essa melhor forma de resgatar. Muito bom. Finalizando, nós vamos à última tela, tá? Então a gente vai finalizar esse aspecto de culpa de uma forma mais tranquila, para que, acho que simples, de uma forma mais simples para a gente entender o que ocorre em todo esse processo. Então, precisamos exercitar constantemente nossos sinais de alerta e nos mantermos vigilantes, aprimorando a nossa sintonia, ou seja, vamos manter a nossa mente sempre no modo positivo, procurando nos conectar com pensamentos positivos, para que a gente também possa errar menos, né? Exercitar o autoconhecimento é fundamental para identificar os pontos em que necessitamos trabalhar a nossa renovação moral. Então, quanto mais rápido, quanto melhor a gente fez essa renovação moral, chamada reforma íntima, tá? Que a gente batalha diuturnamente por ela, mas que tem uma dificuldade imensa de evoluir nesse sentido, de alcançar bons
sinais evolutivos, então, mas tudo bem, vamos tentando, vamos batalhando, essa é a nossa função. Aprendamos a servir ao próximo, exercitando nossa capacidade de amar, esse é um caminho. Aprimorando nossas qualidades e reduzindo as possibilidades de errar. Então, por aí, se a gente vai aprendendo a se comunicar melhor, ser menos crítico, a entender melhor o que acontece com as outras pessoas, o que acontece conosco mesmo, o que acontece no ambiente que a gente vive, tudo isso vai reduzindo essas nossas possibilidades de errar e, consequentemente, de ter esse sentimento de culpa no futuro. O progresso intelectual nos auxiliará a desenvolver com discernimento o progresso moral, que é o nosso objetivo final. Então, por isso, a gente tem que desenvolver também a nossa capacidade intelectual, porque ela que vai nos dar a capacidade de entender esse ambiente que nós vivemos, entender o mundo como nós estamos inseridos, tá? E reagir adequadamente com cada um desses aspectos e não nos deixar levar por problemas de ordem moral, por desconhecimento, já que nós temos uma capacidade de entender mais facilmente tudo aquilo que nos envolve dessa jornada, ok? Muito bom, pessoal. Espero que tenha dado uma rápida pincelada sobre essa forma de sentimento de culpa e que cada um possa tirar um pouco dessas frases, desses comentários aí, algo que sirva para você mesmo, algo que você possa tirar de positivo daí e lidar com esse sentimento que é tão comum a todos nós, ok? Mais uma vez, obrigado a todos vocês e que vocês tenham uma boa noite e uma ótima semana. Até lá.